Mente. Transbordando. Totalmente. Aquele monólogo interno que, nunca para. Repassando preocupação, lista de tarefa, autocrítica. Um ruído de fundo constante. Exato. Um ruído que drena nossa energia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no livro Organize Sua Mente, de S.J. Scott e Barry Davenport. Um livro bem direto ao ponto. E a nossa missão aqui é entender por que as nossas mentes viram essa bagunça e, claro, explorar as ferramentas que os autores propõem para a gente conseguir um pouco de paz, um pouco de silêncio. E o ponto de partida do livro é fundamental, eu acho. Essa sobrecarga mental não é uma falha de caráter, sabe? Ah, isso é importante. Sim, não é que tem algo de errado com a gente. A obra vai fundo nas razões, tanto evolutivas quanto do mundo moderno, que colocam a gente nessa situação. Entendi. E entender o porquê desse caos todo, na verdade, é o primeiro grande passo para, de fato, começar a colocar a casa em ordem. Perfeito. Então vamos direto para o diagnóstico. O livro aponta 4 grandes culpados, digamos assim, pela nossa desorganização mental. E eu queria começar pelo que me pareceu o mais contraintuitivo, mas ao mesmo tempo o mais familiar de todos. Qual deles? O chamado paradoxo da escolha. A ideia é que quanto mais opções a gente tem, mais ansiosos, paralisados e, no fim, insatisfeitos nós ficamos. O que é uma loucura se a gente parar para pensar, né? Total. A gente cresce acreditando que liberdade é ter o máximo de escolhas possível, mas a realidade psicológica é bem diferente. Cada escolha exige um custo mental. Exato. E quando as opções são infinitas, o custo se torna, assim, impagável. Impagável é a palavra certa. Os exemplos do livro são muito bons. Pensa na agonia que é comprar uma simples calça jeans hoje em dia. Nossa, nem me fale. Você entra na loja e tem o modelo skinny, reto, bootcut, mom jeans. Aí tem a lavagem, clara, escura, estonada, rasgada, o fecho, a cintura. É um projeto. Cara, é de pirar o cabeção, né? Você só queria uma calça e acaba tendo que fazer uma tese de doutorado sobre denim. E o livro menciona um dado, né? Sim, que em 2014 um supermercado médio nos Estados Unidos tinha mais de 42 mil itens. 42 mil. Como é que você toma uma boa decisão no meio disso tudo? É que o cérebro não consegue. E o que acontece é que, com muitas opções, a gente começa a se preocupar não só com o que está escolhendo, Mas com o que está perdendo. exatamente, com todas as outras coisas que estamos deixando de escolher. É o famoso medo de estar perdendo algo, o FOMO, aplicado a absolutamente tudo. E a satisfação com a escolha que a gente fez diminui Diminui, a chance de arrependimento aumenta e a satisfação, por melhor que a escolha tenha sido, vai lá para baixo. É por isso que a estratégia de figuras como Steve Jobs, ou Mark Zuckerberg, ou Barack Obama faz tanto sentido, né? O livro cita que o Obama só usava ternos cinzas ou azuis. Sim, ele falou sobre isso. Ele mesmo disse, eu tô tentando reduzir o número de decisões. Não quero tomar decisões sobre o que eu tô comendo ou vestindo, porque eu tenho muitas outras decisões para tomar. Ele estava deliberadamente combatendo o que a gente chama de fadiga de decisão. Exato. E essa fadiga abre a porta para outra causa. Deixa a gente vulnerável, né? E essa fadiga nos deixa sem defesas por o que está bem na nossa frente, que é a segunda causa apontada pelo livro. O excesso de tralha. Física e digital. É como se o caos externo se aproveitasse do nosso caos interno. Um alimenta o outro. Essa parte da tralha digital é assustadora para mim. Outro dia eu fui procurar um arquivo e percebi que a minha área de trabalho do computador, nossa, parece o porão da casa da minha avó. Sei bem como é. Tem de tudo e só de olhar para aquilo eu já sinto um cansaço. A gente não percebe o peso que isso tem. E tem um peso neurológico mesmo. Tem. O livro cita um estudo do Instituto de Neurociência de Princeton que descobriu que um ambiente desorganizado restringe a capacidade do cérebro de focar e de processar informações. O caos visual nos sabota, nos distrai o tempo todo. E a tralha digital que você falou pode ser ainda mais perversa que a física, né? Ah, com certeza. Uma pilha de revistas no canto da sala é visível. Você sabe que ela está ali. Agora, as centenas de e-mails não lidos, as dezenas de abas abertas no navegador, os arquivos duplicados... É uma desordem invisível. Exato. Uma desordem invisível, mas que pesa na nossa mente da mesmíssima forma.
É um lembrete constante de tarefas inacabadas. É uma lista de tarefas visual e infinita. Mas ok, essas duas causas são, de certa forma, externas. Sim. É o mundo moderno nos bombardeando. Só que o livro vai mais a fundo. Vai. E ele aponta para uma causa que está dentro da gente, na nossa biologia. Sim, a predisposição à negatividade. E aqui o argumento é que o cérebro humano não evoluiu para ser feliz. Ele evoluiu para sobreviver. Duro, mas faz sentido. E para sobreviver na savana, nossos ancestrais precisavam estar hipervigilantes a qualquer sinal de perigo. O som de um galho quebrando não podia ser ignorado, porque podia ser um predador. O pessimista sobrevivia. O cérebro que focava no negativo, que antecipava o pior, era o cérebro que sobrevivia e passava seus genes adiante. A analogia que eles usam no livro para explicar isso me pegou de jeito. A do velcro. Passa mesma. Diz que o cérebro é como velcro para experiências negativas, mas como o teflon para as positivas. É uma imagem muito poderosa, porque eu sinto isso na pele. Todo mundo sente, eu acho. Uma crítica pequena pode estragar meu dia inteiro, mas um elogio parece que, sei lá, evapora em segundos. É incrível ver isso explicado de uma forma tão simples. E essa programação antiga continua super ativa. Nosso sistema nervoso ainda responde a um e-mail urgente do chefe ou a uma buzina no trânsito com a mesma descarga de cortisol. Como se fosse uma ameaça real à vida. Exatamente. A mesma que responderia uma ameaça real. A gente está biologicamente programado para superestimar ameaças e subestimar nossa capacidade de lidar com elas. Fábrica. Essa é a pergunta-chave. E a resposta do livro é que não estamos condenados. A consciência dessa programação já é o primeiro passo para poder intervir. Certo. E é aí que o foco muda do diagnóstico para as estratégias práticas. Se a gente sabe que o cérebro tem essa tendência, a gente pode criar hábitos que funcionem como um contrapeso. Ok. Então o cenário é este. O mundo nos sobrecarrega com escolhas e tralha, e nosso cérebro vem com um software de fábrica que prioriza o pânico. Onde a gente começa a virar esse jogo? No corpo. É isso. A primeira ferramenta que o livro apresenta é física, para um problema que parece totalmente mental. A respiração profunda, direcionada. Mas não é qualquer tipo de respiração, né? O livro é bem específico sobre a respiração abdominal ou diafragmática. Aquela que a barriga sobe e desce? Isso. Aquela em que a gente sente a barriga expandir na inspiração. A gente pode pensar no nosso sistema nervoso como um carro com acelerador e freio. Gosto dessa analogia. O sistema de luta ou fuga, que dispara com o estresse, é o acelerador, e ele está sempre sendo pressionado no nosso dia a dia. A respiração diafragmática é a maneira mais rápida e eficiente de pisar no freio. É como ter um controle manual para o nosso estado de ansiedade. Ao respirar dessa forma, a gente está mandando um sinal físico para o cérebro de que está tudo bem, Um sinal de que não há perigo. de que não tem um tigre na sala e ele pode desligar o alarme. Exatamente. Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pela resposta de relaxamento. A frequência cardíaca diminui, a pressão baixa, os músculos relaxam. É uma intervenção fisiológica direta no ciclo do estresse. E essa calma física abre espaço para a próxima ferramenta, que é mental, a meditação. Que também tem seus mitos, né? Sim, essa ideia de observar os pensamentos na meditação sempre me soa um pouco passiva demais. Se eu estou no meio de uma espiral de ansiedade sobre um prazo, só observar parece que não vai resolver. Como o livro conecta isso com um alívio real? Essa é a objeção que muita gente tem e é por isso que o livro cita o jornalista Dan Harris. Ele diz que a meditação sofre de um enorme problema de relações públicas. Um problema de marketing. Total. As pessoas acham que o objetivo é esvaziar a mente, o que é impossível e super frustrante. O verdadeiro objetivo não é silenciar os pensamentos, mas, e essa frase do livro é ótima, Qual? é entrar no silêncio que já está lá, por baixo dos nossos 50 mil pensamentos diários. Entrar no silêncio que já está lá, como assim? A prática é notar para onde sua mente vai, para a lista de compras, para a reunião de amanhã e, sem se julgar, gentilmente trazer o foco de volta para a sensação da respiração. E isso é o exercício. Cada vez que você faz isso, é como fazer uma repetição na academia. Você está fortalecendo o músculo da atenção. Com o tempo, você começa a perceber a lacuna. A lacuna. Um pequeno espaço de silêncio entre o fim de um pensamento e o início do próximo.
A meditação é o treino para a gente conseguir ficar um pouquinho mais nesse espaço de calma. Entendi. Então o alívio não vem de lutar contra os pensamentos, mas de perceber que eles não são tudo. Que existe um espaço por trás deles. Faz sentido. Exato. E para fechar essa parte de ferramentas rápidas, tem um último hábito que eu achei genial pela simplicidade. Reestruturar os pensamentos negativos. É a técnica de dar nome ao pensamento. Exatamente. É uma mudança sutil, mas que parece muito poderosa. Em vez de pensar, eu nunca vou terminar este projeto, que é uma afirmação que a gente internaliza como verdade. Como um fato. Isso. A proposta é mudar para eu estou tendo o pensamento de que nunca vou terminar este projeto. Essa pequena mudança de linguagem cria uma distância. Uma distância crucial. Ela nos lembra de que nós não somos os nossos pensamentos. Eles são só eventos mentais. Exato. Passageiros como nuvens no céu. Ao dizer estou tendo o pensamento, você se coloca na posição de observador e não de vítima daquele pensamento. Isso tira o poder que ele tem sobre você. Certo. Então temos respiração como um freio de emergência, meditação como treino de longo prazo para o cérebro e a reestruturação como uma técnica de defesa pessoal mental na hora do ataque. Isso. E se a gente conectar tudo isso, vemos que são ferramentas de gerenciamento. São como um kit de primeiros socorros para a mente. Mas não resolve a causa raiz. Exato. O livro argumenta que a clareza duradoura, a verdadeira organização, vem de um passo anterior e mais profundo. Alinhar nossas ações e nosso ambiente com nossos valores essenciais. É a ideia de organizar a vida para ter uma mente organizada. Mas essa coisa de definir valores sempre me pareceu um pouco abstrata, sabe? Meio papo de coach. Como o livro torna isso prático? Ele transforma isso num exercício investigativo, o que eu achei bem interessante. A sugestão não é sentar e inventar valores do nada. Certo. É olhar para a sua própria vida. Pense em momentos de pico, momentos em que você se sentiu mais vivo, mais engajado, mais orgulhoso. O que você estava fazendo? O que estava acontecendo ali? E os valores estão escondidos nessas experiências. Exatamente. Por trás dessas experiências estão os seus verdadeiros valores em ação. Pode ser criatividade, aventura, conexão, aprendizado. Não é uma tarefa filosófica, é um projeto de detetive sobre si mesmo. Gosto disso. Projeto de detetive sobre si mesmo. Tira o peso da coisa. E uma vez que se tem essa lista, digamos de 3 a 5 valores, como isso ajuda no dia a dia? Eles se tornam seu principal sistema de filtragem. O livro dá o exemplo da coautora, a Barry. Ela fez esse exercício e identificou liberdade e flexibilidade como valores essenciais na vida profissional dela. E o que mudou? A partir daquele momento, ficou radicalmente mais fácil para ela dizer não a ótimas propostas de emprego tradicionais das 9 às 5. A decisão não era mais uma agonia, porque o trabalho simplesmente não passava pelo filtro dos valores dela. A bússola dela estava calibrada. Perfeito, a bússola estava calibrada. Ok, agora tudo se conecta. Se a gente volta lá para o começo, para as causas da desorganização, essa única ideia de ter valores claros ataca os problemas na raiz. Na raiz. Vamos pegar o paradoxo da escolha com a causa jeans de novo. Se um dos meus valores é, sei lá, sustentabilidade ou simplicidade, de repente, aquelas 50 marcas na minha frente encolhem para 2 ou 3. O universo de escolhas diminui drasticamente. O valor não só me dá um sim, ele me dá um monte de nãos automáticos. É quase um superpoder contra a paralisia da escolha. Exatamente. E funciona para a tralha também. Se um dos seus valores é paz ou foco, você olha para sua mesa de trabalho bagunçada e a pergunta muda. Não é mais onde eu coloco isso. Não. A pergunta passa a ser: este objeto serve ao meu valor de ter um ambiente pacífico e focado? Se a resposta for não, a decisão de se livrar dele fica muito mais fácil. Os valores viram um curador pessoal. Um curador pessoal, perfeito, ajudando a decidir o que fica e o que sai da sua vida. Seja um objeto, um compromisso ou até mesmo um relacionamento. Então, fazendo um resumo do nosso mergulho, a nossa mente bagunçada não é culpa nossa. É consequência do excesso de escolhas,
da desordem e de uma programação cerebral antiga que nos faz focar no negativo. Um cenário complicado. E para lidar com isso no calor do momento, a gente tem ferramentas como respiração profunda, a meditação como exercício e a reestruturação de pensamentos. Mas a solução de longo prazo, a que realmente simplifica a vida e previne o caos, é um trabalho mais profundo. É fazer esse projeto de detetive para descobrir nossos valores essenciais. E usar eles como uma bússola. E usar-nos como uma bússola para navegar as escolhas da vida. Isso cria uma organização que vem de dentro para fora. Perfeito. Isso nos deixa com uma última reflexão, então. O livro fala muito sobre observar os pensamentos como uma testemunha, sem se identificar com eles, né? E isso levanta uma questão interessante. Que seria? E se o objetivo final não for vencer uma guerra contra os nossos pensamentos, mas simplesmente mudar a nossa relação com eles? Mudar a relação. E se a gente pudesse vê-los não como ordens ou verdades absolutas, mas como clima mental? Às vezes o tempo está ensolarado, às vezes nublado, às vezes tem uma tempestade. E a gente não controla o clima. Não controla. Então, o que mudaria se, em vez de lutar contra a chuva de pensamentos negativos, a gente simplesmente aprendesse a não sair de casa sem um guarda-chuva?